Fala galera, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a lei de Stevin. O que é a lei de Stevin? Uma breve definição para a gente compreender a lei de Stevin, ela fala da pressão que um corpo sofre quando ele está imerso em um fluido. Esse fluido pode ser qualquer fluido, pode ser um gás ou um líquido, mas é mais comum nos líquidos. Então a gente vai falar, vou usar bastante exemplos de líquido. Por exemplo, um mergulhador, quando ele está mergulhando, está imerso em um fluido ou no líquido, né? No mar, ou na água, numa piscina. Então, quando ele mergulha, à medida que ele vai descendo a sua profundidade, ele está mudando de posição ao longo da superfície, em relação à superfície. Então, quanto maior essa altura, ou maior essa profundidade, maior é a pressão que ele fica submetido. Por quê? Porque pela lei de Stevin ele diz o seguinte, que a pressão em um ponto de um fluido é diretamente proporcional ao peso da coluna de fluido sobre ele, ou sobre este ponto. Ok? Então vamos pensar o seguinte, se nós temos ali um recipiente, né? Nós vamos ter um recipiente. E nesse recipiente nós vamos ter um fluido. Vamos imaginar aqui um fluido. Nosso recipiente está até aberto. Ó. Se eu colocasse fluido naquela hora, ele ia vazar. Então vamos lá. Recipiente, aqui eu tenho um fluido. Eu tenho um ponto. Aqui eu tenho uma determinada pressão. Se eu tivesse um ponto mais embaixo, eu vou ter uma outra pressão. Então aqui se eu tenho uma pressão 1, aqui eu teria uma pressão 2. A pressão 1 é menor que a pressão 2. Ó. Pressão 1 é menor que a pressão 2. Certo? Por quê? Porque a profundidade da profundidade do ponto 2, ou nesse ponto, é maior do que esse. E aí nós respeitamos a lei de Stevin. Então vamos tentar deduzir uma equação para isso. Nós vamos pensar o seguinte, ó, vamos por partes, né? Vamos imaginar, se pressão é a força sobre a área, certo? Então vamos imaginar o seguinte, se eu tivesse aqui um cilindro qualquer, ok? Nós teríamos aqui, por exemplo, nesse ponto uma área, nesse ponto outra área, certo? Eu vou pensar somente em um dos pontos, então vou pegar essa área. Essa área ela está a uma altura até aqui. Então todo esse fluido que está em cima também seria um cilindro por sobre aquela área. E esse cilindro te daria essa força. Então a pressão ela vai ser um cilindro formado por essa área até a superfície. Ok? Perceberam isso? Ó? Essa área até a superfície formaria um cilindro. A área da base vezes a altura, te dá o teu volume. Então, se eu pegar a área da base vezes a altura, pensando nessa força, seria a força-peso, né? Vamos simplificar. O peso daquela coluna, dividido pela área. Quem que é o peso? O peso é a massa vezes a gravidade. Então, pressão é igual a massa vezes gravidade. Massa de quem? A massa da água, vezes a gravidade. Quando a gente fala de massa, massa é densidade vezes volume. Massa é densidade vezes volume vezes gravidade, dividido pela área. E volume, como nós falamos, o volume é a área vezes a altura. Então, pressão é igual a densidade vezes área vezes altura vezes gravidade. Ou seja, tudo isso dividido pela área. Simplifiquei, eu vou ter que pressão é igual a densidade vezes gravidade vezes altura. Que altura que é essa? A altura corresponde à minha profundidade. Então nós vamos ter assim, ó, fazendo uma breve legenda, nós temos o P minúsculo que é a pressão, nesse caso a pressão hidrostática, certo? Nós vamos ter o D da densidade do fluido, nós vamos ter o G como aceleração da gravidade, certo? E também nós vamos ter o H, que seria a minha profundidade em relação à superfície. Ok?
Então nós temos aí, se nós usarmos Newton por metro quadrado, nós vamos usar aqui a densidade quilograma por metro cúbico. Nós vamos usar a gravidade metro por segundo ao quadrado. E nós vamos usar a profundidade em metro. Todas as grandezas no SI, certo? Se eu usei aqui Newton por metro quadrado, ficou um pouco apertado aqui. Vou dar uma separadinha. Vai ficar mais fácil e vou mudar a cor, ó. Newton por metro quadrado. Aqui, quilograma por metro cúbico, nossa unidade. Ok? E aqui nós vamos ter metro por segundo ao quadrado, metro. Certo, gente? Olha que conclusão interessante que nós podemos chegar aí. Se eu quero determinar a variação da pressão entre dois pontos, ó, a variação, lembra como que nós calculamos variação? É pressão, ó, variação da pressão seria pressão 2, que é maior, pressão 2 menos pressão 1. Ou seja, variação da pressão vai ser dGH2 menos dGH1. dGH2 menos dGH1. Colocando em evidência, nós temos isso aqui, ó. dGH2 menos H1. Olha que conclusão interessantíssima, que a variação de pressão, ela é igual a densidade vezes gravidade vezes a variação de profundidade, que para nós é a altura. Ok? Que legal, é uma coisa muito interessante pensar assim. E aí nós temos uma outra conclusão também. Então, primeira é que a variação da pressão depende só da variação de profundidade. E se nós tivermos, por exemplo, imaginem um recipiente que seja assim. E você coloca nele um líquido aqui. E você tem agora o ponto 1 aqui, ponto 1, e aqui um ponto 2, ó. Ponto 2. Qual é a variação de pressão entre esses pontos? Se você perceber que eles estão ambos com a mesma profundidade, que H1 e H2 é igual, sendo iguais, a variação de pressão é igual a zero. Vou colocar um P minúsculo aqui, não dá para esquecer. A variação de pressão é igual a zero. Por quê? H1 era igual a H2. Se H1 é igual a H2, aqui nós temos o mesmo número e você vai ter ΔH igual a zero. Conclusão: para dois pontos quaisquer, a mesma altura da superfície, eles estão submetidos à mesma pressão, indiferente da forma do recipiente. Então, por mais que aqui você diga, mas a coluna de líquido era só esse ponto aqui. Não, é até a coluna livre do líquido, ok? Coluna livre do líquido. Então, nós temos a mesma altura. Certo, gente? Então, até a próxima.